E aí, pessoal? Camina Samurai Pio na área com mais um vídeo. Hoje estaremos falando sobre hipergamia, mas no sentido de que, por alguma razão que eu desconheço, tem muito cara que inconscientemente ou conscientemente está tentando validar. Eu sei que a gente já falou sobre hipergamia, que o pessoal da Red, da Black, da Honk, a migtalização, já destrinchou gota por gota, fio por fio desse assunto. Mas uma coisa que tá me enchendo o saco ultimamente é o fato de que, não sei por que, tem gente que inconscientemente quer validar isso. Vamos lá, recentemente o Nagato fez um vídeo chamado Um Resumo da Black Pill dos relacionamentos e blá 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 blá. E ele destrincha lá suas ideias e blá blá blá, e ele toca num ponto muito interessante que ele fala: há muitas mulheres bonitas e solteiras lá fora. Elas só preferem ficar solteiras do que ficar com você. Aí eu parei e pensei um minuto. Peraí. Muita mulher bonita onde? Porque, assim como o Sr. Popo Black Pill falou num vídeo que é muito interessante até, ele fala o seguinte: 99% dos caras são abaixo de 7, assim como 99% das mulheres são abaixo de 7. Ou seja, tá pedindo mais do que pode receber. E tipo, eu não sou nada contra criticar quem quer receber mais do que pode dar. Tem muito cara na nossa área que acha que merece mais do que pode dar, que tem um olho maior que a cara, sendo que o cara literalmente é um sub-5 ou não tem lá grandes coisas. A grande questão é as senhoritas seres de luz também. Dizer isso, que tem muita mulher bonita lá fora, é mentira. É raridade. Dificilmente você encontra uma mulher bonita na rua. A grande questão é dizer que elas preferem ficar sozinhas do que ficarem com nós, é literalmente, entre aspas, inconscientemente, validar a hipergamia delas, porque todo mundo aqui sabe que a hipergamia delas está lá no talo. Está mais alta que o Everest, já passou das nuvens e já passou dos limites do sistema solar. Agora, dizer que, entre aspas, isso aí é natural, biológico, vá se lascar, né? Porque assim, a hipergamia na natureza, ela leva em consideração muito mais coisas do que necessariamente sua aparência. Um exemplo muito clássico é que o pessoal gosta muito de usar, então vamos usar esse exemplo, os chimpanzés, os orangotangos. As fêmeas evitam se relacionar com machos violentos, mesmo que ele seja maior. Porque tamanho na natureza é necessariamente força, a não sei que você seja um bicho venenoso, aí é o contrário. Quanto menor você é e mais brilhante, você é mais perigoso. As fêmeas evitam ter relações com machos violentos. As leoas, que é um outro caso que o pessoal gosta de usar muito de exemplo, elas não se relacionam com machos violentos. Tanto é que mesmo que um macho anterior seja derrotado pelo macho que veio, se ele tiver uma juba escassa ou ser muito violento, o grupo se desfaz, eles vão procurar outro macho. A hipergamia, na natureza, leva em consideração provisão, leva em consideração proteção, aparência, genética. Não é só aparência genética, leva muita provisão, coisa e tal. Eu vou fazer um vídeo depois sobre o vídeo do Coruja do Carvalho, que tá dando muito auê lá na Black Pill. E principalmente sobre umas coisas que eu tenho visto por aí que estão me deixando meio meh. Mas, sendo sincero, dizer isso é validar a hipergamia delas, porque 99% não vale nem o prato que come. Não trabalha, só dá trabalho e só vai ser bonita até os 30 anos de idade. Não tem formação, não vai agregar em nada, só serve para ser comida e jogada fora. E uma coisa até que eu acho engraçada é que o Shed,
ele só é shed até mais ou menos uma certa idade. Depois, eu não sei por algum motivo que eu desconheço, ele vira tradicionalista e fica só com uma, que é a melhor que ele escolheu. E as outras ficam chupando o dedo. Só que, nesse sentido, se a gente levar em consideração, a régua dela está totalmente falha. A régua delas não é natural, foi pro escambau o limite. Virou praga biológica. É que nem quando você tira um predador natural de um certo local, a presa se multiplica e vira um desastre biológico. Até uma comparação engraçada, a praga dos sapos e das rãs no Antigo Egito veio antes da praga das moscas, e muitos dizem até que a praga das moscas seria uma resposta biológica da natureza, já que todas as rãs praticamente morreram, não tinha mais quem comesse as moscas. E principalmente o pútrido atraiu mais ainda. Ou seja, o que a gente está vendo hoje não é hipergamia natural nem aqui nem na China. É um desastre biológico. É um desastre biológico. Não tem outro nome. Não há Black Pill que literalmente vá contra isso. Vocês gostam de ciência? Então aqui está a ciência. É um desastre biológico em massa ocorrendo na nossa frente. Não há o que fazer. Essa é a verdade. Mulheres de 5, de 4 ou de no máximo 7 se achando valor nota 9 ou nota 10. O criador do termo do inverno está chegando, Winter is Coming, que eu infelizmente agora esqueci o nome dele, mil perdões, porque esse cara ajudou tanto a gente, eu esqueço o nome dele logo agora. Ele faz uma analogia muitas vezes, ele explicando nos vídeos dele, sobre o fato de que as seres de luz estão literalmente com um ego muito alto. Elas acham que são mais do que são naturalmente. O homem tem muito desse problema, mas elas estão no topo disso. E na natureza tem uma regra, você consegue o melhor que você tem. Lagartos de crista, os machos na época da reprodução desenvolvem uma crista. Na verdade, eles desenvolvem durante a vida toda, mas a crista fica mais evidente principalmente na época da reprodução. E os machos com a maior crista atraem melhor as fêmeas. Só que os machos escolhem quais fêmeas eles vão se reproduzir. Eles não escolhem qualquer fêmea. Eles evitam fêmeas doentes, assim como a maior parte dos animais. E a fêmea de menor valor, ela tem que se contentar com um lagarto de crista menor. É o melhor que ela consegue, é que nem os machos das aranhas, que ficam muitas vezes, algumas espécies pelo menos, dançam para suas fêmeas para atrair. Eu até vou fazer um vídeo, senão eu já fiz esse vídeo, sobre o fato de que, na verdade, quem brigava pela relação, na verdade, eram as fêmeas e não os machos, por causa da proeficiência da dança que elas têm. Eu vou explicar isso no vídeo, então esperem aí que eu vou fazer esse vídeo em 1 hora. E principalmente no fato de que a hipergamia dela está lá no alto. Elas não têm mais olho para baixo nem para frente, elas têm olho lá em cima, olhando, parece aquele peixe abissal. Tu vem com a pachorra de me dizer que isso é natural? Porque a fêmea, ela mira no melhor macho que ela consegue. A raça humana só foi polígama. Por quê? Porque os machos morriam a rodo. Estudos mostram que a maioria dos machos só vivia até os 32 anos. Eu vou até fazer depois um vídeo também sobre isso. Mas as fêmeas tinham que se contentar com o melhor macho que elas conseguiam. E não vem me dizer que o padrão de beleza, o padrão de seleção nunca mudou, é a quinta dos infernos. Se não me engano foi o Tam Fan, não sei se foi ele, acho que foi um outro criador de conteúdo, mas ele faz um vídeo sobre as sociedades modernas odeiam os homens. E nesse vídeo ele fala como sociedades pacíficas odeiam os homens. E uma coisa que o pessoal falou muito é que o valor do homem é a beleza, pode ver na história. Todos os períodos que isso aconteceu foram períodos de paz. Porque no período de guerra era valorizado os homens super masculinizados. Em Esparta foi assim. Na civilização grega,
Os caras eram atléticos, mas tinham o micropênis. Porque pela cultura, ter um jubileu gigante era sinal de bestialidade. E era valorizado muito a pureza. Entre grandiosas aspas, porque a sociedade grega e romana não era pura nem aqui nem na China. Mas voltando ao assunto, dizer que isso é natural, tipo, existe muita mulher bonita, não existe muita mulher bonita, cara. A maioria dos caras não tem beleza alguma, assim como a maioria das mulheres não tem beleza alguma. E principalmente dizer que os caras eles têm uma régua menor, não é que eles têm uma régua menor, é que a régua dos homens é diferente. Os requisitos são diferentes. Eu fiz um vídeo, vou deixar o link aqui na descrição sobre isso até, na qual eu explico que dizer isso, que os homens têm uma régua menor, na verdade é uma ideia feminina implantada na nossa cabeça. Eu desenvolvo melhor lá. E por último, basta olhar. Pode ver. Elas não valem o que elas estão pedindo. Elas não valem em nada o que estão pedindo. Então, por analogia e lógica, se elas não valem, elas dizem que fazem algo, que valem algo, só que na hora de mostrar não são, gera uma afirmativa e uma negação. E como o pessoal gosta muito de usar condicional, vamos brincar nisso. Pela condicional, você gera uma falsidade aí. Porque o único jeito de uma condicional ser mentira é se ela começar como uma verdade e terminar como uma falsidade. Ou seja, dizer que elas estão assim, de que elas estão solteiras porque querem, é mentira. Elas não estão solteiras porque querem, porque tipo, elas estão solteiras, são mulheres bonitas, existe muita mulher bonita aí, mas elas não querem ficar com vocês porque vocês não são do nível delas, porque elas não coisa e preferem ficar solteiras. Isso aí é furada, é o olho delas que tá maior que a cara. E não veem que não valem o que estão pedindo. Basta olhar. Essa afirmativa só seria verdadeira em uma ocasião, se a maioria das mulheres fossem Stacy's. Se a maioria fosse bonitona, essa afirmação seria verdade e até justa até, porque ninguém é obrigado a pegar menos do que os seus requisitos mandam. Ninguém é. O homem é obrigado pela sociedade, mas não é a obrigação dele obedecer. Ele obedece porque ele tá gadado. Mas como todo mundo aqui sabe que cientificamente falando a maioria não é, tal afirmativa é mentira. Elas estão solteiras porque elas não conseguiram pegar o Xandão. E é até melhor pra gente, porque assim como elas não nos querem, a gente também evita problema, glória a Deus. Aqui é o Caminho na Samurai Pio, curtam, comentem, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo e até a próxima!